Com certeza, você já ouviu muitos evangélicos mundo afora falando sobre os seus evangelhos. Será que todos estão certos? Será mesmo que realmente existe uma mensagem de salvação? Ou ainda, por que eu deveria ser salvo? Eu preciso mesmo ser salvo? Por que eu tenho que me arrepender para ser salvo? Essas são algumas das dúvidas mais recorrentes no que diz respeito à pregação do Evangelho. Por isso te convido a descobrir a resposta a essas dúvidas. Ponto de partida. A primeira coisa a se dizer é que sim, existem vários evangelhos que são pregados mundo afora, mas uma coisa é certa, nem todos revelam a mensagem capaz de salvar as pessoas. Nem todos revelam o conteúdo mais puro do verdadeiro evangelho, que é capaz de guiar as pessoas para o caminho que leva à salvação. Veja, 2 Pedro 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. A Bíblia revela que desde sempre houve dissolução do verdadeiro evangelho. Desde sempre a verdade é atacada por mentiras e enganos. Mas assim como existe o caminho tortuoso, existe também o verdadeiro, o único caminho que é revelado pela Bíblia. Refiro-me à genuína mensagem que é apresentada pelo verdadeiro evangelho por meio da Bíblia. A Bíblia é a única fonte onde se pode achar a mensagem do verdadeiro evangelho. Por isso, logo de cara, quero deixar claro que os dois grandes principais motivos para que muitos preguem evangelhos no mínimo questionáveis por aí são justamente porque no primeiro motivo deixam de lado a Bíblia como fonte e o segundo motivo é porque distorcem a mensagem, minimizam, dissolvem o conteúdo ou fazem todo tipo de alteração. Mas, deixando de lado um pouco, agora esses contratempos, surge a grande dúvida: qual é então a mensagem do Evangelho? O Evangelho puro. Primeiro, é preciso dizer que pregar o Evangelho significa trazer as boas novas, ou trazer a boa mensagem. E é interessante ressaltar esse aspecto, porque é nesse sentido que Jesus se apresenta como protagonista na pregação do Evangelho. Jesus Cristo, em sua primeira vinda à Terra, foi o pregador perfeito do Evangelho. Ele explanou a pregação do Evangelho e, em um dado momento, fez uma grande síntese do Evangelho. E essa síntese é a base para se entender o verdadeiro e puro significado do Evangelho. Veja, Marcos 1. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus inicia a pregação do Evangelho, ele começa por um breve resumo, que, embora seja curto, revela uma mensagem profunda e que representa muito bem o conteúdo do Evangelho. Primeiro, ele evidencia dois fatos, que são: fato 1, o tempo está cumprido. Não o tempo de uma forma cronológica, mas Jesus estava se referindo que daquele ponto em diante na história da humanidade, a maneira pela qual Deus havia de lidar com os homens se tornaria diferente. Não porque Deus se tornaria diferente a partir daquele ponto na história, mas sim porque aquele era o momento da ação decisiva por parte de Deus no que se referia à salvação dos homens. Ou seja, todos os sinais e profecias que existiam desde os tempos antigos e o Velho Testamento apontavam justamente para esse novo tipo de interação entre Deus e os homens. Fato 2. O reino de Deus está próximo. Aqui a referência é justamente a soberania de Deus no que se refere à salvação. Vou explicar. Um dos motivos que fez com que uma boa parte, por assim dizer, dos israelitas não crescem em Jesus foi justamente porque eles acreditavam que o Messias que eles aguardavam nas profecias do Antigo Testamento seria um grande líder na terra, que estabeleceria uma grande nação que dominaria o mundo todo. Porém, a profecia estava se referindo a um reinado que seria posto em dois momentos. E o primeiro momento seria um reinado invisível no coração do seu povo. Veja, Lucas 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, a isto se referia a profecia do Messias.
O mundo em que vivemos não foi e não será palco do reino de Deus físico e visível aos homens, mas na verdade a primeira manifestação do reino de Deus é invisível e sem um aparato ou magnificência que os fariseus acreditavam. Na verdade, a primeira manifestação do reino de Deus aqui na terra se dá pela fé no Salvador, que é manifesta no coração das pessoas que são o povo de Deus. O reino físico só será estabelecido após a segunda volta de Jesus Cristo. Veja, Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. As ações requeridas do homem. Então, depois de apresentar esses dois fatos iniciais, Jesus apresenta duas ações que são requeridas daqueles que ouvem o Evangelho. Primeira ação, arrependimento. Os dois primeiros fatos, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, são a apresentação do Evangelho. Mas agora está posto diante de nós o conteúdo. Deus nos faz a sua oferta graciosa de salvação, mas a oferta requer reciprocidade de ação. E a primeira ação requerida é justamente o arrependimento. E ele é muito mais do que um simples remorso. O arrependimento consiste em uma mudança de mente e de caminho, de maneira que o homem passe a reconhecer o verdadeiro significado do pecado. E dessa forma, afaste-se dele e se volte para Deus. Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A busca pela verdade por meio da fé é acompanhada pelo arrependimento. Então, quando alguém diz verdadeiramente acreditar em Deus, ele precisa reconhecer os seus pecados e desejar o perdão de Deus e a libertação desse jugo. O comentarista Matthew Henry, falando sobre esse texto, diz: mas chegará o dia em que ele não será encontrado. Pode chegar um momento nesta vida. É certo que na morte e no julgamento a porta será fechada. Deve haver não apenas uma mudança no caminho, mas uma mudança na mente. Devemos alterar nosso julgamento sobre pessoas e coisas. Não basta romper com as mais práticas. Devemos nos esforçar contra os maus pensamentos. Arrepender-se é retornar ao nosso Senhor contra quem nos rebelamos. Se fizermos isso, Deus se multiplicará para perdoar, como multiplicamos para ofender. Entender o pecado é o começo. O Evangelho requer ação. Tudo começa com a consciência sobre os nossos pecados. Isso porque devemos também entender pelo que precisamos nos arrepender. E também o porquê disso ser necessário para se alcançar a salvação. E também o que é a salvação. A verdade é que todas as pessoas e até o mundo em que vivemos foram totalmente contaminados pelo pecado. E o pecado é justamente a falta de conformidade com a lei de Deus, ou a quebra de qualquer lei dada por ele como regra. Então, não somente os mandamentos, mas as ordens e os deveres dados por ele na sua palavra. Somos todos culpados de nossos pecados, porque o pacto que Deus fez com Adão ecoou não somente para ele, mas foi feito com ele como um representante de toda a posteridade do gênero humano. Sendo assim, todo o gênero humano caiu com ele na primeira transgressão. E isso ecoou para todos os descendentes, resultando a um estado de pecado e miséria. Então, essa é a realidade em que a humanidade se encontra. E esse pecado traz todo tipo de consequência. Primeiro, a perda da comunhão com Deus e o seu desagrado e maldição. Por isso, a natureza humana passou a ser de filhos da ira, escravos do pecado. Por isso, todas as nossas ações foram corrompidas e com isso também ficamos expostos às punições decorrentes dele. A segunda consequência é a nossa exposição às punições do pecado. Inicialmente interiores, como a cegueira do entendimento, sentimentos corrompidos e depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. Depois temos as punições exteriores, como por exemplo os males que recaem sobre todo mundo devido ao nosso pecado.
As doenças, os desastres naturais, o sofrimento dos animais e de toda a criação como um todo, também a morte física, a primeira morte, é a consequência final neste mundo. A terceira e última consequência é espiritual e diz respeito ao destino final do homem sem Deus, o inferno para sempre. Veja, 2 Tessalonicenses 1. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então esta é a realidade, a dura realidade. E ainda sobre isso, o comentarista Matthew Henry, falando sobre esse texto, descreve: o Senhor Jesus naquele dia aparecerá no céu. Ele virá na glória e poder do mundo superior. Sua luz será penetrante, e seu poder consumirá para todos os que naquele dia foram encontrados como joio. Essa aparência será terrível para aqueles que não conhecem a Deus, especialmente para aqueles que se rebelam contra a revelação e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o grande crime das multidões. O Evangelho é revelado e eles não crerão, ou se eles fingem acreditar, não o obedecem. Crer nas verdades do Evangelho é para obedecermos aos preceitos do Evangelho. Embora os pecadores possam ser poupados por muito tempo, eles serão finalmente punidos. Eles fizeram a obra do pecado e devem receber o salário do pecado. Por isso necessitamos de salvação. Porque sem Deus não temos esperança. Sem Deus não temos a verdade. Não temos a vida e nem poderemos percorrer o verdadeiro caminho, o caminho certo. A salvação é isso. É a libertação, o resgate do homem da perdição, da ignorância, da ira de Deus, das trevas, da falsa religião e também do castigo final do pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é a segunda ação requerida? Então, através do conhecimento dessa realidade, devemos nos arrepender verdadeiramente e tomar partido da segunda ação que nos é requerida, a fé. Pois crer no Evangelho é ter fé, como está escrito. Romanos 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então é como está escrito: o justo viverá por fé. Mas o que significa ter fé? O que é a fé? A fé genuína, que é tratada no Evangelho, a fé salvífica, se traduz em 3 aspectos, e esses 3 aspectos definem precisamente o que significa crer. O primeiro aspecto é mental. A mente da pessoa que crê é capaz de compreender o Evangelho e a verdade sobre Cristo. Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a pregação do Evangelho tem conteúdo, e esse conteúdo é a palavra de Deus, e a salvação vem para os que ouvem os seus fatos e creem neles, justamente porque os fatos apresentados no Evangelho não são simples para todas as pessoas. É uma dura mensagem sobre arrependimento, um mundo caído que precisa de Deus. Por isso, nem todos ouvem e acreditam que tem algo a ser redimido com o Criador. Pior ainda, outros ouvem a mensagem e distorcem ela de diversas formas, como por exemplo, minimizam o poder destrutivo do pecado, não falam sobre arrependimento, falam que o Evangelho é sobre prosperidade aqui na terra e muitas outras heresias que vou comentar mais depois. O segundo aspecto é emocional. A pessoa aceita a verdade dos fatos com tristeza pelos pecados e alegria por causa da misericórdia e graça de Deus. Romanos 6. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Os novos convertidos são caracterizados por um desejo natural e emocional e irresistível de conhecer a palavra de Deus e obedecer a ela. O terceiro aspecto é o de servo. O ser humano foi criado para glorificar a Deus por meio das suas ações e por meio do cumprimento das ordens de Deus para a sua criação. Por isso somos seres espirituais que necessitam de um sentido na vida e sim, de uma religião. Por isso não existem na face da terra nenhum aspecto de neutralidade em nada que existe. Você simplesmente não pode dizer: eu não acredito em Deus,
e achar que por isso não tem uma religião. Muito pelo contrário, todas as ideias que existem, todos os pensamentos, toda a sabedoria mundana, todas as outras religiões não são neutros. Até quem diz ser ateu idolatra a si mesmo e aos seus próprios pensamentos, que no fim nem são seus. Mateus 12. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por isso, antes de conhecer o Evangelho, a pessoa está sujeita à escravidão do pecado, e por isso, quando se arrepende e se volta ao caminho do Senhor, ela se submete não à sua própria vontade, mas à vontade de Cristo e confia nele. Veja, Romanos 6. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, o mundo prega a liberdade, adoram falar sobre livre-arbítrio, porém a realidade é que só existem dois caminhos. E no falso caminho não existe liberdade nem escolha, mas sim escravidão. Existe aqui um profundo debate sobre esse tema que será trazido aqui no canal também, onde vou me aprofundar. Agora, vejam resumidamente quais são os dois únicos caminhos: escravo do pecado ou servo de Deus. Romanos 6. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus é clara. No caminho da perdição, o resultado é cegueira espiritual na terra, e no fim a morte espiritual e eterna. A quem, porém, crê no Evangelho de bom grado e se arrepende do mau caminho, é transformado em servo de Deus. Sim, servo. Servo porque fomos feitos para isto, para um propósito, e em Deus encontramos o verdadeiro sentido da vida. Em Deus encontramos a verdadeira liberdade. João 8. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como o Evangelho é atacado? Bom, até aqui eu já apresentei para vocês a mensagem do verdadeiro Evangelho. Porém, no início desse vídeo, eu falei sobre os diversos evangelhos que são pregados por aí mundo afora. Por isso, esse é o momento que eu quero entrar mais a fundo nesse assunto. Justamente porque essas mentiras ou meia-verdades pregadas por aí prejudicam sim e até mesmo iludem diversas pessoas. Muitos se encontram imersos nessas doutrinas que não são bíblicas e que nada têm com a verdade e a salvação. Então quero dar um exemplo para que vocês estejam alertas e fujam dessas mentiras. Fonte. A fonte da mensagem do Evangelho é importantíssima. Se já é fácil criarem heresias até com interpretações equivocadas da Bíblia, imagina quando dizem que a Bíblia não é suficiente como fonte da verdade de Deus e que ela fala com eles por meio de vozes da cabeça. Aí tudo pode acontecer. Começam a profetizar mentiras e a convidar as pessoas aos seus evangelhos por meio de convites fracos e ineficazes para salvar. Pois, se no verdadeiro evangelho a mensagem é arrependa-se e creia, o que dizer dos que falam sobre vida próspera na terra? Ou quando tentam nos colocar como vítimas, quando na verdade o evangelho é uma dura mensagem de arrependimento? Ou quando tentam apresentar o evangelho como se ele fosse sobre um Deus tentando realizar os nossos sonhos mundanos e materiais? Jeremias 23. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. O padrão bíblico da verdade e do evangelho é muito alto. Lembrem-se de uma coisa muito importante.
Quando o diabo tentou a Jesus no deserto, ele o fez por meio de uma meia-verdade. Ele usou a própria palavra de Deus de maneira distorcida. Veja, Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorais. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Por isso, estejam atentos ao tipo de mensagem que escutam. A Bíblia é a verdade, e somente nela você encontra o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Negar a Bíblia, negar o seu conteúdo, acrescentar, minimizar e dissolver heresias junto a ela são uma tragédia anunciada e podem resultar numa vida inteira de cativeiro, enganos e em seitas. Se você quiser estudar e conhecer a Bíblia, mas não sabe como fazer isso da forma correta, assista esse vídeo onde eu ensino de maneira prática como estudá-lo. No mais, obrigado a todos que assistiram e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Até mais!